Tudo bem, amigo cafeicultor? Você que planta e aprecia um bom café, hoje nós estamos aqui onde tudo começou no Brasil, no Instituto Agronômico de Campinas. O passado e o futuro da cafeicultura passa por aqui. E nós estamos aqui com Sérgio Pereira, que é pesquisador aqui do Instituto Agronômico. E esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Sérgio, você falou comigo que tem plantas aqui com quase 100 anos de idade. Como é que é a história do IAC e a cafeicultura no IAC? Como tudo começou? Em 1887, o então imperador Dom Pedro II resolveu trazer para o Brasil a base da ciência em agricultura. Não existia nada em relação à ciência agrícola no Brasil ainda, a não ser o que se imitava do clima temperado. Então ele trouxe para cá um pesquisador que era o Daffer, que foi o nosso primeiro diretor aqui do IAC, e para trabalhar com café já. Então, em 137 anos, a cultura que tudo começou foi o café. Em 32, nós começamos o programa de melhoramento genético do IAC. E aí estavam aqui o Dr. Krug e o Dr. Alcides Carvalho, e eles começaram a trabalhar, então, essa base do melhoramento genético no Brasil. E nós fomos criando aqui o que a gente chama de banco ativo de germoplasma, uma coleção de plantas vivas, onde nós temos espécies, temos mutantes. Cafeicultor, eu tenho certeza que a maior parte da sua lavoura aí, ela é constituída de catuai, catucaí, e isso tudo saiu daqui, não é mesmo, Sérgio? Então, no início existiam os típicas, que era o material que tinha sido introduzido. Depois vieram os bourbons, né? E na década de 50, o IAC já lançou o cultivar Mundo Novo, que é um cultivar de porte alto, mas que do ponto de vista produtivo, ele era muito superior ao que se usava então, que era o Sumatra, Bourbon amarelo, bastante. Já tinha melhorado bastante, né? Então o Mundo Novo foi o primeiro material aí que despontou realmente em termos de aumento de produtividade. Certo. Depois foram sendo feitas seleções, tem a história do catuai, a história de maior sucesso do melhoramento genético do mundo, né? Eu acredito que hoje alguma coisa em torno aí de 80% do parque cafeeiro do Brasil ainda esteja com certeza em cima de catuai, né? Com certeza. Que é um material que já foi lançado há 52 anos. Então pegou o Mundo Novo e cruzou com o caturra, que é um material que foi encontrado em Manhumirim, trouxe para cá e conseguiu então um material que apresentava, além de uma rusticidade boa, também o efeito dele ser uma planta baixa. Uma outra história interessante é que a ferrugem chegou no Brasil na década de 70. Sim. Antes disso, o IAC já trabalhava com um programa de melhoramento genético visando a tolerância e a resistência à ferrugem. Só que você nunca poderia, por exemplo, introduzir esse fungo no Brasil para vir testar aqui. Então se faziam os cruzamentos aqui, fazia a parte do melhoramento e mandava esse material para Portugal, em Oeiras, para inocular lá. Para inocular a ferrugem lá, fazer o teste, e eles devolviam, então, falando esse material é resistente, esse é tolerante, esse é suscetível. Então, quando a ferrugem entrou no Brasil, o programa nosso de ferrugem já existia. Já estava preparado. Já estava preparado para receber ela. É. E na década de 90 nós lançamos o primeiro cultivar resistente à ferrugem, que foi o catu, que depois veio a ser cruzado com o catuai, que veio dar origem também ao catucaí, que foi lançado pela Fundação Procafé. E além desses materiais com resistência à ferrugem, o IAC também trabalhou bastante tempo com porta-enxertos de canéfora para colocar o arábica em cima e então conseguir manter a produção em regiões onde se tem aí um ataque severo aí de nematóides, seja incógnita paranaense, exígua. Entendi. E até pratilencos. Mais recentemente agora, uma outra pesquisa aqui do IAC lançou um cultivar que chama Herculândia também, que está vindo para substituir o Apoatan para garantir então essa resistência então aos nematóides. E hoje, pensando no futuro da cafeicultura, qual que é a preocupação de vocês aqui no IAC nos processos de melhoramento que vocês estão trabalhando? Primeira coisa que é interessante a gente lembrar que o melhoramento genético do cafeeiro,
que é uma planta perene, demora muito. Então o futuro de hoje a gente já tem que ter pensado ele para trás. Dos programas que estão sendo trabalhados ao longo do tempo e que hoje estão bastante em destaque, a gente poderia falar com certeza aí nesse momento de seca que nós estamos vivendo, do problema climático aí, de um material que seja um pouco mais tolerante, então, a altas temperaturas, ao déficit hídrico, né? E essas adversidades climáticas, esse calor, esse déficit hídrico que nós estamos vivendo, vocês já previam isso lá atrás? Existia alguma tendência de se pesquisar esse tipo de ação também, uma vez que sempre teve muito ligado aqui a parte do café também, a parte da agroclimatologia. E também hoje em dia a gente consegue pegar outros materiais que vinham sendo trabalhados talvez por outros motivos, por exemplo, uma tolerância a bicho mineiro, uma tolerância à ferrugem, e ver se do ponto de vista de tolerância à seca, de altas temperaturas, como é que ele responde também, uma vez que ele está um material bem mais avançado já na cronologia do tempo. A partir do momento que surgiu uma demanda de um processo de melhoramento, como você falou, da questão da estresse hídrico, do calor, que você já vem pensando nisso desde lá de trás, a partir do momento que surgiu uma demanda, você já sabe aonde que tem as características para começar um novo processo de melhoramento. Ou começar, ou então avaliar aquele problema em relação, por exemplo, você está em um material, você fala assim, ó, eu estou precisando de um material que seja um pouco mais tolerante ao estresse hídrico. Então a gente tem espécies, por exemplo, aqui, que são oriundas de regiões da África que, historicamente, são mais secas. Então, possivelmente, elas vão estar mais adaptadas já a um ambiente seco. E nós já temos esse material cruzado com arábica. E já temos esse material cruzado com canéfora. Então, você vai nesses híbridos aí e começa a avaliar com as tecnologias e técnicas que existem hoje para avaliar disponibilidade de água, esse tipo de coisa. Você vai lá e avalia ela em relação àquele ponto lá. E também acredito que nem tudo são flores, né? No processo de melhoramento, nem sempre você vai atingir aquilo que às vezes você espera. Então, você tendo esse conhecimento, você sabe também aonde que possivelmente você vai precisar mexer para chegar no seu objetivo. Com certeza. E o melhoramento é o seguinte, você tem que fazer muito cruzamento e tocar durante muitos anos, muita informação, base de dados e trabalho árduo realmente, para dar certo, às vezes, meio que tentativa e erro. Não, muito erro e para pouco acerto. Sim. Esse é o ponto. Cafeicultor, você tinha noção da trabalheira que dava para chegar nessa planta de café que você tem na propriedade e do tanto de trabalho que essa turma aqui tem para chegar nessa planta? Eu acho que isso aí merece até um like, vocês não acham, não? E aproveita e deixa aí nos comentários se você imaginava que a planta de café passava por tudo isso, todo esse processo de melhoramento para chegar nessa planta aí. Sérgio, esse espaço aqui parece bem familiar, hein? Quem que é essa moça aí? Isso aqui foi uma visita que foi realizada aqui no IAC, nesse lugar aqui, em 68. É a rainha da Inglaterra e o marido dela, que na única vez que ela veio para o Brasil, um dos lugares que ela veio foi Campinas, e vindo a Campinas quis conhecer então o nosso programa de café aqui do Centro de Café. Mas por que você acha que a rainha veio justamente aqui? Devido à importância que tinha o café do Brasil, para o próprio Brasil e também como um grande fornecedor de café do mundo, e o Centro de Café do IAC sempre foi um destaque muito forte em melhoramento. Cafeicultor, pode acreditar, nós estamos debaixo de um pé de café. Que café é esse aqui, Sérgio? Isso aqui é um De Vouvray, e é um material que está plantado aqui no IAC há cerca de 80 anos. Mais antigo. Dos mais antigos. Vovozinho do IAC. Ah, esse aqui estava há bastante tempo. Eu tenho 2 metros de altura quase. Você vê que essa árvore aqui deve ter aí seus 14, 16 metros mais ou menos. Um material muito grande. Um material que floresce muitas vezes durante o ano e que tem uma maturação muito tardia também. Então, enquanto uma arábica, por exemplo, ele entre a florada e a maturação são 210, 240 dias, isso aqui passa às vezes de 400 dias. Então vira ano. Vira ano e continua com a maturação. E aí, além de seca e adversidades climáticas, igual o calor, tem mais objetivos na pesquisa de melhoramento de vocês ou está mais focada nisso? Além disso daí, tem várias outras linhas, né? Tem uma linha do tolerância ao bicho mineiro também, que tem materiais cruzados de racemosa com arábica. Além disso, a gente pode citar também o programa de cafés especiais aqui do agronômico, onde está se buscando dentro desse nosso banco de germoplasma aí, materiais que tenham qualidade sensorial positivas ou exóticas, diferentes. E também nós temos uma linha aí do café descafeinado. Foram encontradas 3 plantas
no meio de uma coleção de materiais etílicos com cafeína zero, bem perto de zero. Então está sendo trabalhado esses materiais aí em termos de melhoramento genético para que possa avançar a geração. Aqui no IAC, o processo de melhoramento sempre foi do arábica ou teve canéfora aqui também? Aqui nós trabalhamos com muitas espécies e o canéfora também sempre teve uma ocupação grande aqui no centro de café. O melhoramento dele no Brasil saiu daqui também? Esse material foi introduzido via Espírito Santo e aquele grande programa de melhoramento genético que foi feito pelo grupo do Incaper, no Espírito Santo, ele teve sua origem, parte dele aqui também, com materiais genéticos que foram encaminhados para lá, e inclusive tem a história aí que na época o Aimbiré, né, pesquisador do Incaper, veio para cá e conversou com o Fasuoli e com o Dr. Alcides, então, para eles pensarem como poderia ser aí um programa de melhoramento de coffea canéfora. Então começou também a sementinha, saiu daqui também. E das instituições parceiras e do próprio consórcio Pesquisa Café, que é essa entidade aí que congrega todas as instituições de pesquisa e extensão rural voltadas para o café. Então aqui vocês estão num processo de propagação de canéfora, né? Para produzir muda, para ter a raiz ali, para enxertar o arábica em cima dela. Sim, essa aqui é a parte dessa parte ligada, então, à resistência nematóide. Mas fora isso, nós também temos uma linha de pesquisa dentro do estado que são os canéforas paulistas. Então são materiais de canéfora que estão sendo testados em diversas regiões do estado também para ver produtividade, produção, teores de açúcares, de cafeína. Está sendo estudado também como a bebida, que vai ser a mesma bebida aí dos conilons capixabas ou dos robustas. Adaptados ao estado de São Paulo. Adaptados ao estado de São Paulo, às condições climáticas que nós temos aqui em São Paulo. Então a gente pode esperar aí para o futuro da cafeicultura o conilon não só no Espírito Santo ou Rondônia, mas entrando em Minas Gerais, igual a gente já está vendo com muita força, mas também no estado de São Paulo. Esse programa nosso já tem aí seus 20 anos que está sendo trabalhado já, e então em diversas localidades do estado de São Paulo tem material bastante promissor aí. Inclusive o concurso de café do estado de São Paulo esse ano já tem uma parte voltada então para o canéfora paulista. Já está conquistando espaço. Já está ocupando um espaço, e é bom a gente lembrar que grande parte da base da industrialização de café no Brasil está aqui em São Paulo. Isso daí, se tiver um canéfora produzido aqui em São Paulo, você economiza em termos de ICMS, de impostos. Então, para a indústria também é muito interessante. E vocês já estão desmistificando aquela história de que conilon é bebida ruim. Eu brinco que o conilon e o arábica, eles são igual banana nanica e banana prata. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro, e tem uma colocação especial no mercado, né? Por exemplo, para você fazer solúvel, o teor de sólidos solúveis dos canéforas é muito superior. Então é muito interessante. E nos blends também, se utiliza muito canéfora também. Então todos eles têm... corpo, né? Dá mais corpo, e todos eles têm sua colocação. O importante é a gente saber que onde existe café, existe desenvolvimento e traz riqueza. Sérgio, queria te agradecer muito por ter nos recebido aqui no IAC. Eu confesso que é um sentimento até de muita emoção da gente estar aqui. Eu acho que quem é amante da cafeicultura, quem entende, gosta e sabe um pouquinho da história do café, poder estar aqui realmente é algo muito emocionante. E em nome do canal, de todos os cafeicultores, dos profissionais que trabalham com café, a gente é muito grato por tudo que vocês fizeram, tudo que vocês fazem, e nos dá até uma segurança, né? Porque a gente sabe que vocês já estão preocupados com o futuro da cafeicultura. Então, muito obrigado mesmo por nos receber, né, e trazer informações tão importantes para o nosso canal. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui hoje, porque é muito importante, além de tudo que a gente faz, de estar mostrando então para os cafeicultores e para toda a sociedade o trabalho que o IAC desempenhou na cafeicultura, o que vem desempenhando e o futuro do que virá para frente. Então, para a gente realmente é um grande prazer ter vocês conosco aqui, e estamos juntos aí para o que der e vier. Cafeicultor, então acho que mais uma vez vale a pena lembrar da importância do like diante de tudo isso que a gente viu da nossa cafeicultura hoje. E aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou da história do melhoramento do café no Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.